Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe você, seja bem-vindo. Hoje é o nosso período de estudo, no Manhã com Deus, né? Deus abençoe você, seja aqui muito bem-vindo. Estou aproveitando aqui o momento para responder umas mensagens do WhatsApp aqui que está meio complicado. Eu espero que você esteja bem. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro e o tempo não para, né? O tempo não para, irmão. O tempo vai passando, o tempo vai correndo, as coisas vão acontecendo, né? E nós vamos que vamos, né? Não é assim? Nós vamos que vamos, né? Todo mundo correndo atrás, buscando aquilo que Jesus tem para nós, né? Deus tem uma bênção para você. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar aí poderosamente, né? Para que você possa alcançar e ser alcançado aí pela mão de Deus, né? Eu peço que Deus possa ajudar você em todos os teus projetos, em todos os teus planos, em todas as coisas que você colocou diante de Deus, né? Todas essas coisas possam cooperar para o seu bem, para que tudo dê certo, para que tudo vá bem, para que todas as coisas de fato colaborem e cooperem com você no sentido de melhorar, crescer, aprender, né? Que Deus possa abrir os seus olhos para que você possa enxergar, que Deus possa abrir o seu entendimento para que você possa compreender a palavra de Deus, para que você seja liberto, né? Como todos nós um dia já fomos e precisamos estar constantemente vigiando para que não fiquemos presos a filosofias humanas, mas sim fiquemos ligados à palavra de Deus, que nós possamos andar na palavra de Deus, né? Então eu peço a Deus que Deus possa continuar nos dando oportunidade para fazermos o que é certo, né? A fazermos o que é certo, né? Deus abençoe a tua vida. Eu queria que você, se você puder fazer o favor, que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, se você puder fazer o favor, Mateus, capítulo de número 13, tá? Por favor, que bom, irmã, Deus abençoe. Irmão Ednilson de Freitas, Fátima Gomes, Deus abençoe. Lucas Cavalieri, Deus abençoe você, meu irmão. Val Monteiro, oi Val. Eita. Marta Bessen, Deus abençoe. André Oliveira, Deus abençoe você também, André. Sejam todos aí muito bem-vindos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero trazer para você uma mensagem, uma palavra aqui da parte de Deus. Hoje eu quero ensinar você um pouquinho sobre algumas coisas. Você que já sabe vai estar orando comigo, compartilhando comigo, alimentando-se da palavra de Deus, né? Essa nossa função é trazer aqui um pouquinho de luz no meio da escuridão, né? E assim a gente troca experiência, troca um carinho, uma conversa, né? Um cheirinho aí. Cadê o pessoal do Nordeste aí? Dá um cheirinho, né? Um cheirinho em vocês. Vocês dão um cheirinho para mim e a gente continua andando aí, todo mundo feliz. Oi, Sheiloca, tudo bem, queridona? Um beijo no bebê aí, tá? Espero que vocês estejam bem, que tudo esteja bem aí em São Paulo. Vivi Oliveira, como vai, minha querida ovelhinha gaúcha? Espero que esteja tudo bem aí. Um beijo no maridão, nas crianças. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos aí todos. Kelly Lima, bom dia. Helena Maria, Mari Oliveira. Quando você achar, fala para mim aí, pastor, já achei. Eu vou ler o texto, tá? Eu vou esperar você falar para mim, pastor, eu já achei, tá? Deus abençoe vocês. Vocês são uns amor, né? Paulo Lacerda, e aí, meu querido? Beijo no teu coração, varão. Edileuza Nóbrega, bom dia. Eita. Deus abençoe vocês todos aí que estão aqui. Eu não vou falar que você acorda cedo, porque é tarde, né? Para mim é cedo, mas para você já é tarde, né? Você acordou faz tempo, né? Eu, como sou um ser notúrnico, né? Eu trabalho à noite, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade de manhã cedo, mas aí tá bom, tô me adaptando bem aí. Eu acho que mais um pouquinho aí eu consigo me adaptar bem, né? Eu acho que eu consigo me adaptar bem, né? Você já sabe que o YouTube está restringindo a nossa página, né? Você já sabe disso. Então você tem que vir no endereço certo, na hora certa. Se você ficar esperando, dificilmente ele vai te avisar, né? Você já sabe disso.
Então você precisa ser persistente para você achar nossa página no YouTube, né? Senão você não vai achar. Irmão de Jair Batista, bom dia. Isaura Jeromel, bom dia. Iraci Rodrigues, oi Ira, Deus abençoe você, querida. Eleni Demetino, olá. Lindomar Batista, Manuela Ribeiro, Kátia Bones, Maria Cândido Zanetti, Deus abençoe. Josnei Paulucci, e aí varão? Claudete Rocha, Cíntia Sferi, Deus abençoe. Nelson Cascais, Deus abençoe. Luci Pinheiro, Lilian Moreira, Adailton Vasconcelos, Paula Aves, Vera Câmara, Jeane Aparecida, Emily Camila, Marise Doibelli, Eliana Canabarro, Antônia Santos, Irene Braga, Deus abençoe vocês. Já encontraram? Eu posso ler o texto da Bíblia já? Eu acho que vocês já acharam, né? Esse texto é fácil, é Mateus 13, 31, é bem facinho, bem conhecido, tá? Eu acredito que você vai ter facilidade nesse texto hoje. O texto diz assim, ó: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pela boca do profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Vamos fazer uma oração. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e abençoe. Que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor dê para nós essa palavra de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la. Que o Senhor possa enviar do céu os seus santos anjos de fogo, colocando eles ao nosso redor, nos guardando, protegendo, livrando de todo mal. Deus, eu quero repreender toda oração contrária, toda palavra de magia, de bruxaria contra a nossa igreja, contra o nosso povo, seja quebrado, lançado por terra na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu peço, papai, a tua bênção diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, ele às vezes, ele falava em parábolas, né? Por que parábolas, pastor? Porque nem todo mundo compreendia as coisas que Jesus dizia, né? Nem todo mundo conseguia entender e compreender as coisas que Jesus falava, mas elas são tão simples. Você observando hoje, você vê que Jesus sempre disse coisas que quem é crente, quem conhece Jesus, tem a capacidade de entender e compreender, e parece que ela vem de uma maneira tão simples no nosso coração, né? Não é assim? Tão simples. Quando Jesus fala aqui sobre o reino dos céus, ele fala a primeira parábola sobre o grão de mostarda. A gente sabe que o grão de mostarda ele é bem pequenininho, né? Bem pequenininho, talvez uma das menores sementes que existam. Mas ela plantada numa boa terra, ela vai gerar uma grande árvore. O que é que o Senhor está falando assim? Tem sim, Silvana Medeiros. É Mateus, capítulo 13. Ah, não, é capítulo 12 mais 1, então vamos colocar, tá? Capítulo 12 mais 1. A sementinha tão pequenininha, colocada numa terra boa, né? Ela vai gerar uma grande árvore. O que é que o Senhor está falando para mim e para você? Ele está dizendo que a palavra de Deus parece ser uma coisa sem importância. Entendeu? É isso que Jesus está falando. Que a palavra de Deus, às vezes, ela parece não ser tudo aquilo que as pessoas dizem que ela é. A palavra de Deus, às vezes, ela parece não ser eficiente ou eficaz. Mas a palavra de Deus, ela é eficiente e ela é eficaz. Muitas vezes, quando nós pregamos o Evangelho ou quando nós falamos de Jesus para as pessoas, parece que não está surtindo efeito, não é? Mas Jesus está falando que surte sim.
Ele inclusive se utiliza aqui, quem é que não sabe fazer pão, bolo? Todo mundo aqui faz, né? Tenho certeza, se não faz, oi Petrucci, claro que você faz pão, né? Se não faz, tem que aprender a fazer. Você pega um pouquinho de trigo, mexe com, né? Coloca ali algumas coisinhas, a gordura, os ovos, um pouco de açúcar, um pouco de sal, mistura o fermento, coloca água quente ou leite, dependendo do pão que você vai fazer, faz uma massa, mistura e depois de colocar o fermento e misturar bem, você deixa num cantinho com uma toalha em cima, o que é que ele vai fazer? Ele vai crescer e vai se tornar algo grande, né? E o Senhor está falando que o reino de Deus ele precisa ser semeado. Ele não precisa ser empurrado. Ele não precisa ser obrigado, né? Então, qual é o maior erro das pessoas? É querer obrigar as pessoas a seguir a sua própria religião. Eu vou te dar um testemunho meu. Quando eu era menino, você sabe por que meu pai me batia? Meu pai me bateu muitas vezes, não assim surras violentas, mas eu levava umas porradas, sabe por quê? Porque o meu pai queria que eu lesse a Bíblia e eu não queria. Eu chorava porque eu não queria ler a Bíblia. E meu pai me batia por causa disso. Você consegue me ver dessa maneira? Olha o que eu estou falando para você. Eu tinha 15, 16 anos. Quem é que naquele tempo diria que eu seria o pastor Sandro Rocha? Quem diria? Que com 15, 16 anos o meu pai me batia e o meu pai era espírita. Meu pai não era crente. Meu pai era espírita. A gente está em Mateus 12 mais 1, Mateus 13, tá? 31 a gente está. Meu pai me batia, brigava comigo, ele falava, você tem que ler a Bíblia. E eu chorava, dizia, eu não quero, você tem que ler, ele me dava umas porradas. Eu não lia. Eu peguei raiva da Bíblia. Escute aí, mamãe, papai. Escute que eu tô te dando testemunho. Eu peguei raiva da Bíblia. Raiva. Entendeu? Orquídeas do Zero, seja bem-vinda aí na tua página, tá, queridona? Deus abençoe você. Que bom que você tá aqui. Isso é importante para Jesus e para mim também. Entendeu? Oi, pastora Heloísa. Um beijo, minha querida. Deus abençoe você. Por que acontecia toda essa briga quando eu era um jovem rapaz? Porque ali não era tempo ainda de Deus. E o meu pai queria me obrigar a fazer uma coisa que eu não queria fazer. Tá bom, Juliana, que legal. Deus abençoe você, tá, queridona? É uma alegria ter você aqui conosco. Então, muitas vezes as pessoas querem obrigar os outros a fazer aquilo que eles querem. Oi, Sônia, um beijo pra galera que tá no Uruguai aí, tá? Deus abençoe. Sônia Oliveira. As pessoas querem obrigar, irmão. E obrigado, ninguém vai... Escute uma coisa que eu vou te falar. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém é obrigado a ser perdoado. Não. Quando a Bíblia diz, e ela diz, quem crer e for batizado será salvo, ele está dizendo que é uma opção sua. É uma opção sua, crer ou não crer. Não pode ser uma obrigação. Você veja as situações que eu tenho encontrado hoje na minha vida com relação a pessoas que vêm conversar comigo que querem batizar-se de novo. Aí tem muita gente, alguns pastores falam assim, esse negócio de batizar 2 vezes, porque a Bíblia diz que o batismo é um só, e blá, blá, blá. Eu concordo, o batismo é um só, mas quando a Bíblia fala que o batismo é um só, ele não está dizendo que a pessoa vai se batizar uma vez só, está dizendo que é só um tipo de batismo, né? Por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo, só tem um, não tem outro. Mas muitas pessoas foram batizadas quando eram crianças por obrigação, que o pai obrigou, porque o pai era obreiro de alguma igreja e quando fazia 12 anos era obrigado a batizar as crianças. Muita gente passou por isso. E a criança não queria. Eu tenho um amigo, o Elias,
faz bastante tempo que eu não vejo ele. O pai dele era pastor da Assembleia de Deus, das antigas. E quando ele fez 12 anos, o pai dele obrigou ele a se batizar. E ele veio conversar comigo e ele disse: pastor, quando eu fui me batizar, eu fui com raiva. Eu estava com raiva da igreja, eu estava com raiva de Jesus. Porque quando meu pai queria que eu me batizasse, porque tinha um batismo na igreja, ele fez 12 anos, era costume da igreja batizar os filhos. E ele não queria se batizar. E ele disse que o pai, entendeu? E o pai deu um pau nele, mas ele disse que ele tomou um cacete e ficou roxo. E obrigou ele a se batizar. Então ele foi, com 12 anos, batizou-se. E agora, aos 60, ele veio conversar comigo. Ele é meu amigo. Ele não congrega na minha igreja, mas ele vem de vez em quando. Ele é muito queridão, gosto muito dele, um amigo muito querido. Apesar de não me ver ele sempre, mas eu tenho um amor por ele muito grande no meu coração. Ele conversou comigo e disse: puxa, pastor, será que eu não podia me batizar de novo? Eu falei: por quê? Ele me contou a história dele, que ele apanhou para se batizar e que ele sempre teve raiva e que ele não tem no coração dele de ter feito isso, e ter feito isso de coração diante de Deus, porque o batismo é um ato de amor, é uma confirmação, entendeu? E aí ele disse: será que eu podia me batizar de novo? Eu falei: claro, por que não? Por que não? Se na primeira vez você acha que não valeu, teve qualquer problema, é melhor você fazer 2 do que ficar uma vez com dúvida. É que você congregando, Gi, você precisa se batizar. A Bíblia coloca isso como uma obrigação para você ser salvo. Quem crer e for batizado, então precisa se batizar, é necessário. Entendeu? Então, sim. Qual é a diferença entre o batismo da Igreja Católica, no qual eu fui batizado também, né? Quando criança fui batizado, e o batismo de Jesus? Existe uma diferença? Sim. Por quê? Porque Jesus foi batizado com 30 anos. E não com 8 dias. Com 8 dias ele foi apresentado no templo. Pode, Oneida, pastora, pode batizar. Na verdade, qualquer pessoa, um diácono da igreja pode batizar. Qualquer obreiro da igreja que tem um mínimo de capacidade pode fazer isso. Entendeu? Qualquer um. Existem algumas pessoas que dizem que tem que ser o pastor para batizar. Não. João Batista não era pastor, né? Era profeta. Por que eles inventaram? A boa pergunta, Petrucci. Por que eles quem inventou o batismo por aspersão? O que é o batismo por aspersão? Primeiro é o batismo das crianças. Não, batismo online não existe, Luciano. Batismo online não existe. Batismo tem que ser, né? E batizar você presencialmente. Como é que vai batizar você online, né? Não dá, né? O Felipe era diácono, né, Márcia? Ele batizou o eunuco. Não tem necessidade. Então, eu vou contar para vocês assim, ó. Eu vou por ordem para a gente não fugir do teu raciocínio que o pastor está explicando. Estamos falando sobre batismo, vou falar do batismo. Por que as pessoas criaram o batismo por aspersão? A Igreja Católica, a Igreja Batista tradicional, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Anglicana e várias outras fazem o batismo por aspersão. O que é aspersão? O cara pega um negocinho e joga água em você. Esse batismo é válido? Não. Não é bíblico. A palavra batismo significa afundar. Batizar, afundar. Ok? Então, Jesus foi afundado no rio. Certo? Então, Jonas Fonseca, batista tradicional, algumas batizam por imersão. A maioria é por aspersão. Ok? Eu queria que você entendesse que eu não estou falando mal da igreja de ninguém, né? E quando você fala da igreja batista, você fala de
de uma igreja que tem milhares de igrejas que têm o mesmo nome. Então você não pode colocar uma como todas. Então eu falo da tradicional. O tradicionalismo batista é a aspersão. Graças a Deus que muitos mudaram. Tá? Mas a gente está falando da história, e a maioria das pessoas que foram batizadas antigamente da Igreja Batista foram por aspersão. Agora, muitas já mudou, tá? Mas é uma coisa mais tradicional, mais moderna. Antigamente fazia também por aspersão. Por quê que isso aconteceu? Porque no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e 3, tá? Presta atenção, eu vou explicar por que foi adotado esse modelo que a Igreja Católica faz também. Tá? 2 e 3, eles diziam assim, sim, eu sei que a presbiteriana é a aspersão, sei disso. Por que eles fizeram isso? Porque quando o apóstolo Pedro foi pregar na praça, um dia, no primeiro dia, eu acho que foram 3.000, 5.000 pessoas num dia, 5.000 na outra, 3 num, 5 na outra, não sei, mas em 2 dias foram 8.000 pessoas que aceitaram em Jesus. E a Bíblia diz que no mesmo dia eles foram batizados. Então eles alegam, é que o pastor está falando baixo, Simone, porque está de manhã cedo, a minha garganta está ruim, né? Então eu estou falando baixo, mas eu estou mais próximo do microfone que eu posso aqui para que você ouça bem, tá? Então eles alegavam que como era muita gente para eles batizar, não tinha sido por imersão, tinha sido por aspersão, que os caras jogavam água. Mas eles alegam na interpretação errônea deles. Por quê? Porque quando houve o batismo com o Espírito Santo, no capítulo 2 do livro de Atos, tinha mais de 150 pessoas ali. Então, naquele tempo já, os discípulos já eram mais de 150. Entendeu? Então, se você dividir aí 5.000 por 150, né, você vai ver que dava para batizar e tranquilo. Então eles fazem alegando isso, tá? Ponto. Isso é válido? Não. Então se você se batizou por aspersão, você tem que batizar de novo. Dessa vez da maneira correta. Tá? Dessa vez da maneira correta. Ok? Então precisa batizar-se por imersão. Qual é a diferença entre o batismo na Igreja Católica e na Igreja cristã, né? Na Bíblia? A diferença é que a Bíblia não nos orienta a batizar crianças. Por quê? Porque o batismo é para perdão de pecados. Então a pergunta que você deve fazer é: que pecado uma criança que acabou de nascer tem? Nenhum. Então esse batismo de criança seria tipo um seguro batismo. Entendeu? Mas é que você, Valdenice, se batizou cedo, batizou porque você quis, mas muitas pessoas foram obrigadas a fazer isso. Entendeu? Então, tá tranquilo. Se você batizou e tá em paz, tá tranquilo. Não tem problema nenhum, tranquilo. Né? Entendeu? Então, a gente precisa entender, né? Nós precisamos entender que o batismo ele é para arrependimento de pecados. Então, veja o que a Bíblia diz: quem crer e batizar. Então, você não pode se batizar se você não crer. Primeiro você precisa crer, depois se batizar. Então, quando a criança, você vai batizar a criança, por exemplo, você pergunta para ela: você crê no Senhor Jesus Cristo? Ela não sabe nem falar, gente. Ela não pode. Não está certo, está errado. Ok? Então nós precisamos ter este entendimento bíblico. Você é cristão? Ah, eu sou cristão. Jesus se batizou com 30 anos. Você quer um exemplo melhor que esse? Né? Você quer um exemplo melhor que esse? Jesus se batizou com 30 anos. Para mostrar para você como se faz quando começou o seu ministério. Então, quando você conhecer a Jesus de verdade, né? Quando você conhecer a Jesus de verdade, você aceitar a Cristo de verdade, você ter convicção no teu coração de verdade que você quer Jesus, que você não quer mais viver uma vida mundana, uma vida errada, uma vida de pecado, e você quer andar com Jesus, o que é que você deve fazer? Então, a confirmação desse pensamento é o batismo. Entendeu? É isso o batismo. O batismo não é um seguro que você não vai
eu estou fazendo um seguro que nunca mais eu vou pecar. Claro que não, irmão. Claro que não. Pedro já era batizado e negou Jesus. Pedro já era batizado e negou Jesus. Entendeu? Então você precisa entender qual é a função do batismo. Entendeu? Tem muita gente que ainda não entendeu. É para que você possa receber de Deus, né? Para que você possa receber de Deus o perdão dos pecados que passaram na tua vida. Quando você creu, então você vai para o batismo, desce as águas batismais, né? Arrependido do teu pecado. Quando você é afundado na água, afundou simboliza que você morreu, simboliza que você morreu. Entendeu? E quando você sai da água, significa que você renasceu agora uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso, batismo. Batismo é uma coisa simples. Entendeu? O batismo é uma coisa simples, mas é uma coisa que tem que ser gerada dentro do teu coração. Ela não pode ser imposta. Entendeu? Você não pode ser, isso não pode ser uma coisa imposta para você. Entendeu? É isso aí, irmão Roberto Ramos, é isso aí mesmo. Então, o batismo é uma coisa que tem que ser uma coisa natural, do teu coração, você querer, nossa, como a gente fez o batismo, por exemplo, agora em São Paulo, o pastor batizou ali 306 pessoas ali em São Paulo, né? Eu acho que não precisa, Antônio Neto, não precisa. Quando a pessoa se desvia, quer voltar, não tem necessidade. Eu acho que é nesses casos aí, quando foi batizado muito criança, muito cedo, não queria e tal, né? Eu acho, né? Mas senão não tem necessidade. Aí se você quiser, eu não vejo problema nenhum em fazer de novo, entendeu? Mas eu acho que não tem necessidade. Você pode se batizar na piscina, você pode se batizar no rio. Ah, pastor, mas Jesus batizou no rio. Mas o Felipe batizou o eunuco num tanque. Era um lago. Então não tem isso é muita frescura, né? Na minha opinião, claro, né? Pode ser batizado até numa banheira, se for o caso. Eu vi na guerra, por exemplo, na guerra do Iraque, os crentes do soldado americano que ganhavam as pessoas para Jesus, né? Eles pegavam um trator, viravam a concha para cima, colocavam um plástico, enchiam de água e batizavam as pessoas na concha daquele trator ali. Batizou na água e já era, irmão. Então os caras são muito cheios de 9 horas, na minha opinião, né? Jesus é simples, cara. Entendeu? Jesus é simples, né? O pastor ensinou ontem que Jesus Cristo mesmo, ele mesmo nunca batizou ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos. Eu ensinei ontem, já quem estava aqui ontem já viu isso na Bíblia, né? Então nós, eu e você, a gente tem que parar de mimimi e de ser crente casca de ferida, entendeu? Não, irmão, Jesus não tinha pecados, mas ele batizou-se para te ensinar pelo exemplo, entendeu? Jesus se batizou para ensinar para você e te dar um exemplo de como você deve fazer. As pessoas complicam demais as coisas, né? Complicam demais as coisas, entendeu? Então, nós precisamos congregar, por isso nós temos a irmã Marta Castro, por isso você tem a igreja virtual para que você possa congregar, né? É necessário, a Bíblia diz que nós devemos congregar. Devemos congregar. Você não pode estar afastado do corpo. Uma brasa fora da lareira apaga. É o que a Bíblia diz. Como que uma mão, se você cortar a sua mão e deixar a sua mão ali, ela está viva por quanto tempo? Até morrer. Então nós somos um corpo, a igreja forma um corpo. Por isso Jesus trouxe aqui a nossa igreja virtual, né? Te dando a oportunidade, e você não vai poder dizer que você não pode congregar. Entendeu? Congregar não é você ir lá numa casa e dizer, eu estou aqui. Não, congregar, nós estamos congregados aqui, ó. Nós estamos reunidos em espírito e em verdade, todos nós, né? A gente está aqui em 22 mil pessoas. Estamos congregados aqui, conversando sobre o batismo, falando sobre a Bíblia. Nós estamos congregados, congregando na igreja virtual. Entendeu? Então, este é o conceito bíblico de estar congregando em espírito e em verdade.
Nós estamos congregando. Então você pode congregar aqui na igreja virtual. Por que que muitos pastores falam que igreja virtual não existe? Porque ele quer aprender a amarrar você lá no cantinho dele para ficar comendo seu dízimo, sua oferta, né? E manter você preso debaixo daquela doutrina que ele aplica, que nem sempre é uma doutrina bíblica, uma sã doutrina. Aqui na igreja virtual você tem liberdade, né? Você tem liberdade de estar aqui, de estar congregando comigo, de ser membro dessa igreja. Para você ser membro da nossa igreja, você não é obrigado, por exemplo, a ser dizimista. Você não é obrigado, você faz se você quiser. Devolve seu dízimo se você quiser. Se você não quiser, não devolve. Deus é simples, irmão. São as pessoas que complicam as coisas. Entendeu? Fica pondo pilha, dizendo, mas você vê. Não, irmão, relaxa aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente vivendo na mentira. Entendeu? Tem muita gente vivendo na mentira. Pastor, mas para mim congregar, estar congregado em Cristo, o que eu preciso fazer? Você precisa estar congregando com os irmãos, você está fazendo isso aqui hoje. Você precisa participar da Santa Ceia, nós faremos isso no primeiro sábado do mês, onde você vai estar na tua casa, vai pegar o teu suco de uva, ou de laranja, ou de água, porque é um simbolismo isso. E vou dizer uma coisa para você, que tem muita gente que não participava da Santa Ceia porque não tinha suco de uva em casa, e os caras diziam que a Santa Ceia tem que ser suco de uva, e isso não está escrito na Bíblia. Porque na Santa Ceia, na Bíblia era vinho, não era nem suco de uva. Né? Então hoje as pessoas aprenderam que é um simbolismo. Então você pode ter um biscoito, uma bolacha na tua casa, um pedacinho de torrada com um pouquinho de água, e você vai fazer a Santa Ceia e vai participar na tua casa junto com a tua igreja, irmão. O pastor vai orar aqui, vai abençoar você em nome de Jesus, e você vai participar da Santa Ceia aí na tua casa, onde você estiver. Tem gente que está participando da Santa Ceia conosco e mora no meio da selva amazônica, mora em Rondônia, Roraima, no Amapá, no Acre, e estava sem congregar há quantos anos já, porque não tem condição de ir na igreja. Agora Jesus levou a igreja dentro da casa deles pela antena parabólica. E então o pastor ora, abençoa aquela bolachinha, aquele pãozinho, aquela água, aquele café que está na casa dele, e ele vai participar do corpo e do sangue de Jesus, porque isso é um simbolismo. Isso é um simbolismo. E a pessoa então vem à comunhão da igreja e passa a congregar com os irmãos, e está aqui congregando com você. Você entendeu? Isso é um simbolismo, não é uma obrigação. Entendeu? Isso é um simbolismo. Se nós fôssemos fazer a Santa Ceia exatamente como era na igreja antiga, quando o apóstolo Paulo ministra na carta aos Coríntios, nós iríamos comer pão, nós iríamos comer carne assada, porque a Santa Ceia deles era uma janta, irmão. Não precisa ser batizado para participar da Santa Ceia. Claro que não, isso é uma outra imposição humana, não existe isso na Bíblia. Entendeu? Não existe isso na Bíblia. Então, veja quanta coisa as pessoas ensinam por aí que não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Irmão, entendeu? Claro que pode comer carne de porco, Deise. Quem diz que não pode comer carne de porco é um imbecil. Desculpa eu falar palavrão, eu sei que às vezes vocês ficam bravos comigo, mas eu sou assim mesmo, vão se acostumando comigo. É um idiota, irmão. Fica contando mentira para você. Quem não comia carne de porco era o judeu. Você não é judeu? Não, Braga, JT Braga Oficial, o dízimo não é obrigado, ele é voluntário. Ele é obrigado no Velho Testamento, que os caras leem Malaquias 3:10 para você, dizendo que se você não devolve teu dízimo, você é ladrão. Nós ficamos com Mateus 23:23, onde Jesus diz que você deveria devolver o teu dízimo. Ou no livro de Atos 4, a partir do 30, onde está escrito que os irmãos, vendendo as suas herdades, retiravam o preço, depositavam aos pés dos discípulos, e esses dividiam na igreja conforme a necessidade do povo. Mas é voluntário. Entendeu? É voluntário, não pode ser obrigatório. Jesus instituiu o dízimo para a manutenção da igreja. Entendeu? O dízimo é utilizado para isso, na nossa igreja pelo menos é utilizado para isso. A gente fez o batismo em São Paulo, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fez um batismo em São Paulo, a gente gastou, eu acho que mais de 15 mil reais a igreja gastou para fazer o batismo em São Paulo. Nós não fizemos culto lá, a gente não pediu oferta, nada disso.
Tinha comida, todo mundo comeu, se fartou, brincou, legal, foi uma benção, ninguém pagou nada para ir lá. Quem é que pagou isso? O dinheiro do dízimo e das ofertas da igreja. É para isso que ele serve, para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas sejam alcançadas. Você está entendendo? Então a gente precisa andar na presença de Deus e ser uma bênção. O irmão está fazendo uma pergunta meio capciosa. A igreja batista é herege? Depende da batista que você congrega, porque tem tantas, né? Algumas são. Existem algumas igrejas batistas que são calvinistas e cessacionistas, mas são hereges. Outras não. Depende da doutrina aplicada na igreja. A gente não sabe, porque é uma igreja que tem tantas pernas, né? Parece uma centopeia. Então a gente não sabe. Entendeu? Então a gente precisa andar dentro do caminho, aprendendo a palavra de Deus. E veja que uma pequena semente vai gerar uma grande árvore dentro do teu coração. A gente está exatamente dentro do texto, não saímos nem um pouquinho, falando sobre ser crente. Por quê? Porque à medida que a gente vai andando, nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo o evangelho. E nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Entendeu? Lulu, olha o nome da irmã, Lulu Jeová. Então rasga o Velho Testamento. A gente não precisa rasgar, Lulu. Nós só não precisamos segui-lo. Nós somos neotestamentários. Nós não somos judeus. Você é judia? Tem certeza? Eu vou te dar uns conceitos de judeu, tenho certeza que você não cumpre. E se você não cumprir, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz que quem vive pela lei é julgado pela lei, e na lei não há salvação. Então, nós precisamos aprender a Bíblia e deixar de ser ignorante. Tem gente que é muito ignorante, é muito burro. Eu não sei como é que pode ser tão burro, né? Tem gente que é muito burro, irmão. Desculpa eu falar isso para você. É muito burro. Como é que pode não entrar na cabeça da pessoa? Né? É por isso que quando Jesus fala em parábola, nem todo mundo entende. É só quem tem o Espírito Santo que entende. Eu tenho ensinado vocês aqui quase todo dia. O apóstolo Paulo é muito claro. O apóstolo Paulo disse que quando você se converter a Cristo, o véu da lei vos será retirado, porque em Cristo Moisés foi anulado e toda pessoa que lê Moisés tem o véu posto novamente sobre seus olhos. E as pessoas vêm falar, então eu vou rasgar o Velho Testamento. Não seja idiota, irmão. O apóstolo Paulo diz que todas as escrituras são aptas para ensinar. Mas Jesus veio trazer uma nova aliança, a não ser que o teu Deus seja Moisés, daí você fica no Velho Testamento. Se o teu Deus é Moisés, fica no Velho Testamento. Meu Deus é Jesus Cristo, ele está no Novo Testamento. Então você precisa aprender isso. Você está entendendo? Então a palavra de Deus, e se você está aqui todo dia, você está aprendendo, porque ainda esses dias eu falei sobre o Velho Testamento, né? Eu ensinei você e o que o apóstolo Paulo fala, que o Velho Testamento já não está mais, né, apto para a gente, entendeu? Mas muita gente vive debaixo da lei. Mas se você cumprir uma lei e não cumprir a outra, você vai para o inferno. Entendeu? Se você uma lei e outra, você vai para o inferno. O que é uma heresia? Eu não sei se vocês sabem, mas esse pastor que vos fala é um apologeta. O que é um apologeta? Um cara que estuda muito, faz muitos cursos, estuda muito, lê muito para combater heresias. Eu sou um apologeta e participo de participei a minha vida inteira de diversos debates com pastores de todos os lugares, de todas as igrejas sobre teologia. Então você não está falando com um mané, né? Um manézinho, igual esses caras que ensinam você, que fez um cursinho de 2 anos de teologia e diz que é pastor. Não. Né? Eu já sou há mais de 23 anos, eu estudo isso, né? Dei aula há muitos anos sobre isso, entendeu? Principalmente escatologia, história bíblica, geografia bíblica, é o que eu gosto. Então, o que eu estou falando para você é a Bíblia, não é o que eu acho. Então, dependendo do braço batista que você encontrar, você vai ver, por exemplo, a igreja batista não aceita o batismo com o Espírito Santo. Vamos começar a brincar de heresia? Não aceita falar em outras línguas. Esse negócio de ficar falando em língua estranha não existe. Porque o Espírito Santo e os dons vieram só nos apóstolos, depois acabou. É uma igreja cessacionista. Quem fala isso é um herege e vai para o inferno, porque ele está negando o Espírito Santo de Deus.
as ações do Espírito Santo de Deus, atribuindo a homens e a demônios a ação do Espírito Santo. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E tem muita gente batistão aí que vai queimar no fogo do inferno, porque quando viu um crente falando em língua estranha, dizendo, isso aí não é Deus, isso é o diabo. Atribuiu ao diabo obra do Espírito Santo. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E está cheio de batistão aí batendo no peito que é crente e vai queimar no inferno porque está condenado. Porque Jesus Cristo foi muito claro e disse que esse pecado não tem perdão. E o cara tá batendo aí. Eu sou batista. Cara, eu não sou batista, eu sou crente, eu sou cristão. O batista não entra no céu, quem entra no céu é o cristão. Eles têm que aprender isso. Você é discípulo de João Batista? Eu sou discípulo de Jesus. Entendeu? A Sônia Araújo está aí, ó. Pastor, eu sou batista e a minha igreja não aceita o Espírito Santo. O pastor sabe disso. O pastor estudou todas as igrejas, todas. Entendeu? Todas. O pastor estudou, eu não estou falando que eu acho. Então, quando você atribui ao diabo uma obra que é do Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E quando você blasfema contra o Espírito Santo, você vai queimar no fogo do inferno. Tem muito pastor batista que vai queimar no fogo do inferno. Entendeu? Vai queimar no fogo do inferno. Então, por quê? Porque blasfema contra o Espírito Santo, tendo conhecimento do Evangelho. Quem não tem, não tem, daí é outra conversa. Mas quem tem? O cara conhece a Bíblia, prega a Bíblia, aí o Espírito Santo se manifesta, e aquele pastor, escuta aqui, aquele pastor que Deus levantou um profeta no meio da igreja e repreendeu o pastor por causa do pecado. E o cara disse assim, cala a boca, diabo. Você nunca viu isso? Eu já vi isso tantas vezes na igreja. E é um profeta de Deus, Deus levantou para exortar, como levantou João Batista para exortar o rei e dizer assim, eu não tenho lícito dormir com essa mulher. O que é que o cara fez? Cortou a cabeça do João Batista. E hoje está cheio de gente dentro das igrejas que faz isso. Deus levanta o profeta e fala, isso aí é antiético. Que é? Então é por isso que a Bíblia diz, entendeu? Sim, eu sei, Simone Soares, que não são todas. Por isso eu estou falando que a igreja batista tradicional. Eu não estou falando batista brasileira, batista episcopal, batista do Raico Parta, batista da chuva, batista não é porque tem milhares. Eu estou falando a raiz teológica da igreja batista. A raiz teológica da igreja batista. É disso aí que eu estou falando. Entendeu? É disso que eu estou falando. A igreja batista tradicional, a raiz onde começou, ela não aceita a ação do Espírito Santo, ela é cessacionista, a gente chama isso na teologia. Entendeu? Ela é cessacionista. Eles não aceitam os dons, a manifestação do Espírito Santo, eles não aceitam a ação do Espírito Santo na igreja, ele vai para o inferno, quem não vai queimar no fogo do inferno. Entendeu? Isso, Márcia Franco. Flor de Lis, quando foi repreendido e disse que era do diabo. Então, veja, essa semente ela entra no teu coração e ela vai transformando você. E ela vai transformando você. E você vai aprendendo qual é a função da ministração da palavra. Ensinar você, para você aprender, para você entender o que a Bíblia fala, né? Para você buscar de Deus os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo recomendo-vos, não é assim que está escrito ali na carta aos Coríntios, no capítulo 11, 12, o pastor já ensinou você aqui, recomendo-vos que buscai os melhores dons, mas a igreja batista foi lá e rasgou isso aqui, jogou fora, porque não tem dom, porque não tem o Espírito Santo. Então toda vez, a diferença entre uma igreja e uma instituição religiosa, uma seita, a igreja aceita 100% o Novo Testamento e vive 100% o Novo Testamento. Aceita só aquilo que eles acham. O que ele não concorda, ele não aceita. Não é isso aí que está escrito, é outra coisa. Seita. Entendeu? É só você fazer um curso básico de teologia sobre seitas e heresias e você vai aprender sobre isso aí. Né?
Então, a gente busca a palavra de Deus, a gente busca a palavra de Deus. O que é um apóstolo, irmãos? Primeiro você tem que entender o que significa a palavra. Primeiro você precisa entender o que significa a palavra. O que é um apóstolo? O que é um apóstolo, Cícero? Samuel? Tua pergunta é capciosa. Quem sou eu para dizer se deve ter apóstolo ou não? Eu posso te dizer o que a Bíblia diz. Né? E a Bíblia fala que o apostolado é um dos 5 ministérios da igreja cristã. Mas, se você quiser, a gente pode rasgar a Bíblia e jogar fora. Você não pode pegar um versículo isolado da Bíblia, Cícero, como você está fazendo, falando em Efésios 4 e 11, né? Você não pode pegar um versículo isolado da Bíblia e dizer que ele contradiz outro. Né? Você não pode fazer isso, porque a Bíblia ele é um organismo vivo, ele é de Deus. Entendeu? Eu não vou lá nesse efeito, porque não é do meu feitio ficar discutindo aqui pessoalmente com alguém, porque vai atrapalhar o estudo de todos os outros. Então, o apóstolo é um cara levantado por Deus que abre várias igrejas. Se ele tiver 3, 4, 5 igrejas debaixo do seu pastoreio, ele é um apóstolo. É o que a Bíblia diz. Entendeu? É o que a Bíblia diz. Então nós precisamos aprender, irmão, a ler a Bíblia e parar de ficar fazendo confusão. Entendeu? É isso que nós temos que fazer, irmão. Então quando você tem 1, 2, 3 pastores debaixo da tua autoridade pastoral, você já é um apóstolo. Você é um cara que vai lá, abre igreja, volta, vai lá, abre outra igreja, volta, forma um povo, põe um pastor. Isso é uma função do apóstolo. Entendeu? Mas é que sem o Espírito Santo, Elisângela, não adianta estudar muito se não tem o Espírito Santo. Não adianta você ser muito inteligente se você não tem sabedoria para aplicar a tua inteligência. E você é um estulto. Tem tanta gente que é tão inteligente, mas é um idiota. E o que adianta? É um gênio matemático, mas é um imbecil. Então, não adianta você ter uma coisa se você não tem outra. Então a função do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre a igreja faz você ser uma pessoa equilibrada, faz você ser um sal, que você não salga demais e você não salga de menos. Não existe perdão, Senhor Eloi, quando você blasfema contra o Espírito Santo. Se fizer, veja, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você sabe o que você está fazendo. Quando você sabe, não é quando você fez sem saber, aí você nem sabia o que era blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, se você tem conhecimento da palavra de Deus, você é crente, você sabe o que é a blasfêmia do Espírito Santo, aí levanta uma pessoa, é hipotético o que eu vou falar, levanta uma pessoa, vem, aponta o dedo para você e diz assim: assim diz o Senhor, se converte ou morre. Aí você olha para o cara e diz: para trás de mim, diabo. E é o Espírito Santo, que pode não ser, né? Mas é o Espírito Santo, você blasfemou e você vai para o inferno. Não tem o que se faça. Jesus é muito claro, ele diz: sobre esse pecado não há perdão. Então não adianta você fazer 30 cursos de teologia se você não tem o Espírito Santo. Não adianta. Você não tem unção, você não foi chamado por Deus. Por isso que está cheio de gente ensinando bobagem para você, falando besteira. Entendeu? Por quê? Não foi chamado por Deus, irmão. Não foi chamado por Deus. Aí está pregando coisa que não sabe, está chamando Jesus de Genésio. Né? As pessoas não têm compreensão daquilo que falam, não entendem do que estão falando, se utilizam de versículos isolados da Bíblia. Eu vou dizer para você, ó, um texto como esse moço Cícero fez, citando só um versículo, um texto, isso é um conceito básico teológico, um texto sem o contexto é pretexto para uma grande heresia. Entendeu? Texto sem contexto é pretexto para uma grande heresia. Isso é um conceito básico teológico. Você precisa ler o capítulo inteiro, o contexto inteiro do livro, para que você possa entender o que ele está falando. E não ir ali pegar um versículo só. Se você quiser pegar só um versículo, você justifica tudo o que você quiser. É texto sem contexto. Aí você tira, mas é igual os caras falam. Tem um cara que fez um vídeo meu dizendo
que eu afirmei que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno com 63%, e daí ele cortou o vídeo e colocou lá, o Bolsonaro vai ganhar com 63%, e cortou. Só que depois eu disse, se não tiver roubo, se não tiver nada estranho, se não tiver um código maligno. Então, se você tira do contexto, você muda o que eu falei. A Bíblia é a mesma coisa. Entendeu? A Bíblia é a mesma coisa. Então, você observa aqui, e aí você não observa todo o resto do texto, onde o cara está, por que está acontecendo aquilo. Entendeu? Então, o pastor e bispo das vossas almas, a Bíblia diz. Né? E pastor e bispo é a mesma coisa. Então, a gente precisa aprender a ler a Bíblia, gente. As pessoas têm que ler. Tem muita gente que fala o que ouviu. Ah, mas eu ouvi... Está escrito na Bíblia. Não está escrito, então desconsidera. A igreja precisa aprender a ser biblicista. A igreja tem que voltar para a Bíblia, irmão. Né, pastor Sérgio Rodrigues? A igreja precisa voltar para a Bíblia, irmão. Tem muita igreja fora da Bíblia. Tem muita igreja no achismo. Tem muita igreja vivendo no Velho Testamento. Tem muita gente aí dizendo que não pode comer carne de porco, que esse aqui não pode, que aquele lá não pode. Irmãos, está escrito na Bíblia? Não. Então a igreja precisa voltar para a Bíblia, a igreja precisa voltar a pregar a Bíblia, a igreja precisa ensinar as pessoas a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 15,3 diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus limpa a nossa alma, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. E nós somos alcançados pela palavra de Deus e não pelo que as pessoas acham. Ah, mas eu acho que você acha, não interessa, interessa o que a Bíblia diz. O apóstolo Pedro é muito claro, ele disse assim, as escrituras não são de particular interpretação. Então você não pode ter a tua interpretação, tem que ter a interpretação exegética do texto, você tem que ter a interpretação correta do texto, com o contexto todo da Bíblia, para você entender, aprender e falar a verdade, senão você vai viver numa mentira gospel, e quando Jesus voltar você vai para o inferno, porque a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, né, que não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus é pecado. Jesus diz, pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, é pecado. Então você tem que ler a Bíblia, você tem que aprender a Bíblia. Como é que você quer ensinar alguém se você nunca leu? Como é que você quer falar alguma coisa para alguém se você não sabe nem de que caminhão você caiu, irmão? Como que você quer ensinar os outros, você não sabe nem de que caminhão você caiu? Não sabe nem qual é o teu sobrenome, você não sabe, você quer ensinar as pessoas a dar uma de safo? Pastor Sandro prega o Evangelho há mais de 23 anos, já li a Bíblia inteira 22 vezes. Mais de 20 anos estudando teologia, 20, não é 2, não é 3, 20 anos. E estou aqui com uma humildade e simplicidade, falando para você com palavras simples. Almeida corrigida e revisada, Deise Garcia. Almeida corrigida e revisada. Tem gente que chegou para Jesus ontem, nunca foi para a igreja, nunca estudou, nunca leu a Bíblia inteira e vem discutir com o pastor. Mas aqui na Bíblia está escrito isso, irmão, você nem sabe de que caminhão você caiu. E você quer discutir? A Bíblia diz que a discussão não é boa sobre a palavra de Deus. Ela não deve ser discutida, ela deve ser ouvida. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Não, Anderson, não é. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir as Escrituras, irmão. Você já pensou, você servente de pedreiro, aí você chega na obra e começa a discutir com o engenheiro em função da grossura da viga que você vai fazer? O engenheiro manda você fazer uma viga de 30 centímetros, você fala, não, vou fazer uma de 10. O engenheiro fala, não, mas tem que ser de 30. Não, mas é de 10, porque eu sou servente e eu sei. Você que é engenheiro, que estudou, fez pós-graduação, mestrado de engenharia, você não sabe bosta nenhuma. Quem sabe sou eu, que sou servente de pedreiro, que trabalho aqui faz 2 semanas. É isso que os caras vêm fazer aqui, irmão. Entendeu? É isso que os caras vêm fazer aqui. É isso que essas pessoas fazem aqui. Chegou ontem, quer sentar na janela e dando tchau, irmão. Tem que aprender muito ainda, irmão. Você tem que estudar muito, ler muito, aprender muito.
para você querer falar. Pedro fala, no livro de Atos, capítulo 3, ele fala pro aleijado, ele diz, cara, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Você só pode dar para as pessoas aquilo que você tem. Se você não tem, como é que você vai dar alguma coisa para alguém? Entendeu? Então, eu recomendo para vocês a Bíblia Almeida, corrigida e revisada, segundo a CPAD, né? E todas as escolas de teologia que prestam, porque tem muitas que não prestam, não valem nada, né? Trocado por lixo, é lixo. Há muitas escolas de teologia, trocado por um saco de lixo, tem que voltar a troco, né? Então, segundo as boas escolas de teologia, Almeida, corrigida e revisada. Uma tese de mestrado que fizemos com alguns amigos, a avaliação mais adequada, Almeida, corrigida e revisada. É mais próxima da realidade. Quando você lê os livros no grego, né? Eu recomendo que você compre. Não está aqui, meu livro está aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu recomendo que você compre esse aqui, ó. Se você gosta de estudar a Bíblia, compre esse livro aqui, ó. Chama-se Bíblia Interlinear, ó. Grego, português, interlinear. Quando você abre ele aqui, ó, olha, ele tem o grego e embaixo a tradução original do português, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Entendeu? Grego, tá? E embaixo tem a tradução original aqui, ó. Isso aqui é muito legal, ó. Tem o grego original da escritura, o jeitinho que foi escrito, original em grego. E embaixo está traduzido em português. Até não tem concordância no português. Entendeu? Não tem concordância aqui no português porque ela é a tradução original. Ó, Novo Testamento. Entendeu? Ó, vou mostrar para vocês. É um livro muito bom para quem gosta de estudar. Recomendo aos pastores aí que gostam de pregar o evangelho, pregadores. Recomendo para vocês. Não é muito caro, ele deve custar acho que uns R$180, mas é uma coisa para o resto da tua vida isso aqui. Então, como é que o pastor sabe das coisas? Porque o pastor estuda, irmão. O pastor estuda. Entendeu? Então, quando você vai observar o Novo Testamento, você vai lá e lê no grego, e aí você vê a tradução correta embaixo. E aí você vai ver que o que os caras estão te ensinando é mentira. Que o que os caras estão falando para você que aquela palavra significa é mentira, não é aquilo que o texto está dizendo. Então, quando o pastor fala de texto com contexto, é disso aí que o pastor está falando para você. Você tem que aprender o que a palavra quer dizer, o que aquele texto está falando. Entendeu? Então, tem muitas, por exemplo, a NVI, versão internacional, por exemplo, a NVI tem muitos versículos que está cortado pela metade. A Thompson tem muitos versículos que está cortado pela metade. A King James é a pior de todas. King James significa... Você sabe o que significa, né? Não vou nem falar o nome de rei, né? Entendeu? Então, as pessoas precisam, né? Busca. Não precisa comprar uma Bíblia, cara. Compra uma Bíblia Almeida, corrigida e revisada. É o melhor texto, a melhor tradução. Entendeu? Eu tenho certeza que você vai buscar bastante conhecimento com esse Novo Testamento interlinear. O pastor não tem livraria, eu não vendo isso, eu não estou fazendo propaganda. Eu estou te dando aqui uma ferramenta de trabalho para quem prega. O apócrifo é perda de tempo, irmão. Tá? Tem no Mercado Livre, a Manuela está falando, esse grego-português aqui, interlinear, tá? E vai fazer uma diferença no teu ministério. Vai fazer uma grande diferença no teu ministério, porque você não vai ficar falando bobagem como essa maioria das pessoas que aparece aqui fala, porque não tem conhecimento. Entendeu? Então a gente precisa, tá? A gente precisa buscar o conhecimento para que a gente não seja mais enganado. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Vou orar por você. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante de ti, e quando beberem, Senhor, beberem em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe ao beber essa água na autoridade e poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos cobrir com o teu sangue, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã a gente está aqui de novo, né? 9h30, e nós vamos conversar mais. Venha sempre, nós vamos estar aqui, vamos estar trocando conhecimento, tá bom? Eu não sou dono da verdade, eu falo isso aqui sempre, mas quando a gente fala da Bíblia, a Bíblia é a verdade. Entendeu? A Bíblia é a verdade. Tá?
Então a Bíblia King James tem muitas coisas erradas, muita coisa traduzida errada, eu não recomendo King James para os meus melhores amigos, tá? Mas tem gente que gosta. Quem gosta, cada um leva onde gosta, né? Tá bom? Beijo para vocês. Deus abençoe todo mundo. Até depois, 2 horas. Tchau.